ok? Continuando, eu gostaria de falar sobre alguns pontos a serem considerados por nós. O primeiro é, a palavra de Deus é inspirada por Ele. Muitas pessoas acham que nós podemos dobrar a palavra de Deus ao nosso bel prazer. Fazer o que a gente quer com a palavra de Deus. Tirar, colocar coisas na Bíblia e alterar ela. Mas nós não podemos. Nós não podemos. Muitas pessoas escutam as coisas que estão na Bíblia, mas parece que uma coisa não encaixa na cabeça delas de que elas têm que fazer aquilo para poder mudar de vida. E elas não mudam. Certo? Não mudam. As pessoas acham que aquilo que Deus fala na Bíblia é simplesmente para poder se engrandecer, simplesmente para poder enriquecer, para poder prosperar. E não é assim. Existem coisas que você precisa deixar. Jesus disse ao jovem rico: vende tudo, dá aos pobres e segue-me. Compreendeu? Então, Jesus Cristo, ele falou com aquele jovem, não porque ele queria que aquele jovem ficasse pobre ou qualquer coisa do tipo, mas ele queria ver o quão aquele jovem era fiel a ele. Porque ele tinha dito que ele tinha feito tudo, desde a sua mocidade, que ele conhecia tudo o que era necessário. E a vida desse jovem, ela basta para que a gente possa pensar no seguinte: não há nada que você possa fazer que te torne digno de alguma coisa. Somente aquilo que Cristo fez na cruz por você é o que te torna digno. A graça concedida por Deus é o que te torna digno. Compreende? Então, a palavra de Deus, ela é inspirada por Ele. Tudo que está lá é para você utilizar. A palavra de Deus, ela repreende. Eu fiz um vídeo há uma semana ou 2 semanas atrás a respeito dessa questão de repreensão. E, na verdade, eu estava fazendo esse vídeo para aqueles que já conhecem a Bíblia, que já leram a Bíblia, que conhecem também o espírito da profecia, conhece as palavras da senhora Ellen G. White, que foi uma mulher honrada, foi uma mulher que verdadeiramente falou a respeito de Deus. E aqui eu abro espaço para vocês, para eu falar o seguinte: eu não acreditava nessa mulher. Eu não tinha um pingo de vontade de ler um livro dela. Mas a Bíblia me levou a fazer isso. A Bíblia me levou a fazer isso, a fazer essa leitura. A Bíblia me levou a entender que essa mulher, ela não fala de si mesma. Ela fala mediante o poder do Espírito Santo. A Bíblia me fez entender que essa mulher não é uma falsa profeta, mas é uma mulher de Deus. É uma profeta de Deus. E eu quero abrir aqui um parênteses. Se você não acredita nessa mulher, lê o livro dela. Veja com seus próprios olhos o que é que ela escreve. Veja que tudo aquilo que ela escreve, ela coloca na direção da Bíblia. Ela te leva para a Bíblia de volta. Você lê um livro ali, lê o capítulo do livro e pelo menos, mais ou menos uns 20 versículos você vai consultar ali na Bíblia. Porque nada do que ela escreveu está fora daquilo que está escrito. Tudo que ela falou tem a ver com a palavra de Deus. Agora, o que a Bíblia fala, o que Deus fala, vai acontecer assim como tempos atrás aconteceu. Não adianta você achar que você vai viver a sua vida aí de riqueza, de prosperidade nesse mundo daqui e que você vai viver a vida como você quer. Porque vai chegar uma hora que você vai perceber que você perdeu muita coisa. Vai chegar uma hora onde você vai perceber que a riqueza daqui não valia nada. Vai chegar uma hora que você vai perceber que a riqueza do céu, essa sim, é aquela que você deveria ter acumulado. Vai chegar uma hora que você vai ter que fazer igual aquele jovem rico. Você vai ter que se decidir. Agora,
Deus criou o mundo e quando ele voltar, ele vai refazê-lo do jeito original. Deus criou você, ser humano. Deus criou os animais. Deus criou essa natureza. O que ele quiser fazer com esse mundo, ele pode fazer. Eu digo para vocês, eu assino embaixo. Se Deus quisesse me exterminar desse planeta, ele poderia exterminar, porque foi ele que fez. Mas sabe por que Deus não faz isso? Porque ele nos deu a escolha. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele não faz isso porque ele compreende que nós somos criatura e feitura dele. Ele não faz isso porque ele prometeu para Noé lá atrás de que ele não destruiria mais esse mundo por água. Mas agora, esse mundo vai ser destruído por fogo. E ele nos avisou disso. E muitas pessoas acham assim, que Deus malvado. Mas não é isso. Deus já nos concedeu a liberdade do pecado. Ele nos deu a lei da liberdade. Ele nos deu os 10 mandamentos. O seu único filho morreu na cruz por nós. O seu único filho pagou o pecado que eu e você deveríamos ter pagado. O Criador do universo se esvaziou de si mesmo e veio para essa terra. Veio para essa terra. Você tem ideia do que é isso? Você já viu quantos executivos, quantas pessoas de grande renome se rebaixaram para poder chegar ao nível de pessoas abaixo da linha da miséria? É mais ou menos essa a comparação que a gente tem com a vida de Deus lá no céu. Ele é riquíssimo. Ele é o dono de toda a riqueza, dono de todas as coisas aqui desse mundo. Ele é dono desse universo. Você acha que ele deve alguma coisa pra gente? Ele não deve nada. Quem deve pra ele somos nós. Agora, os hábitos que temos aqui deverão ser deixados antes que Jesus volte. Não adianta você querer beber, porque lá no céu não vai ter cerveja. Lá no céu não vai ter cachaça. Lá no céu, o teu vício de ficar em festas todo santo dia não vai existir mais. Sabe por quê? Aqui na terra, Deus já vai ter te transformado. Porque lá no céu, isso não seria bom para você. Você chegaria lá e acharia o céu chato. Assim como muitas pessoas acham a religião chata. E eu era uma dessas pessoas. Eu achava a religião chata. Eu achava que a religião era para essas pessoas metidas a ricas. Sabe? As pessoas que gostam de se vestir bem e se fazer de melhores do que os outros. Eu achava que era isso. Eu achava que ser cristão não é nem ser crente. E crente, todo mundo é. Até o diabo é crente. Até ele acredita em Deus. Agora, quem é cristão verdadeiramente? Eu achava que a vida dessas pessoas era uma vida de ficar se gabando. Uma vida de ficar se achando porque era cristão, porque estava na igreja não sei o quê, porque tinha carro, porque tinha poder. Mas não é isso. Não é isso. Esses hábitos eles vão ser largados. A humildade é a regra do céu. Ser servo é a regra do céu. Felizmente, muitos de nós ainda não têm compreendido essa missão. Infelizmente, até eu mesmo não tenho compreendido essa missão de ser um servo, de ser humilde, de se entregar pelos outros, de ter um coração enorme, de tratar os outros como se fôssemos nós mesmos. E como eu já falei para vocês, tratar os outros não é simplesmente as pessoas que são adultas. Já falei para vocês da violência contra a criança. Já falei para vocês da violência contra os homossexuais. Isso é inadmissível diante de Deus. São os teus próximos. São os teus próximos. Cuida deles. Assim como você cuidaria de você.
A tua mulher, ela é osso dos teus ossos, carne da tua carne. Você precisa cuidar bem dela. Agora, continuando. Só existe um meio de saber detalhadamente de tudo o que vai acontecer. E eu estou te mostrando esse meio agora. Essa live que está aqui, ela vai ficar salva aqui. Várias e várias pessoas vão passar por aqui e vão assistir. Agora, quantas delas vão pegar a Bíblia para ler e para conferir o que eu estou falando? Eu digo para vocês isso em todas as lives. Se não em todas, na maioria delas. Pega a palavra de Deus. Leia. Leia todos os dias. Começa de Gênesis, no capítulo 1. Até chegar em Apocalipse, no capítulo 22. Passa por todos os livros. Destrincha as profecias. Se você não estiver entendendo profecia, começa a pegar várias partes da Bíblia e ir associando. Pega aquele vídeo que eu falei a respeito dos símbolos proféticos e começa a estudar a partir dali. Entenda o que vai acontecer agora. Porque, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, quando chegar o momento, quando chegar a hora, as coisas vão apertar. Nós não devemos acreditar em outra palavra, senão a que está escrita na Bíblia. E sabe por que não? Porque Jesus Cristo nos advertiu. Ele falou, vão haver falsos cristos e falsos profetas. E durante o tempo que Jesus foi ao céu, até agora, nós temos visto inúmeras pessoas se levantarem assim. E antes da vinda de Cristo, o Espiritismo vai estar tão avançado que você vai ver até mesmo pessoas e entes queridos que morreram e que elas virão para te falar a verdade. Você vai ver o inimigo se transfigurando, assim como Cristo, dizendo que Cristo está chegando na terra. E Cristo vai dizer, se vocês ouvirem, e Cristo disse para nós, né? Se vocês ouvirem falar de que eu estive em tal lugar, não é para acreditar, não. Cristo vai vir nas nuvens dos céus, com grande poder e grande glória. Será soado o som da trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois disso, nós seremos transformados. E seremos arrebatados. Seremos levados para o céu. Sabe quem é que vai nos levar para o céu? Nosso anjo da guarda. Ele vai estar do nosso lado. Nós vamos poder ver ele. Ele vai nos levar até o céu. Cristo vai ordenar que leve os seus filhos até ele. Isso será visto por todo o olho. A Bíblia diz que todo o olho o verá. Cristo não vai aparecer secretamente. Cristo não vai aparecer em apenas um lugar do mundo. Todo o olho o verá. Até mesmo aqueles que cravaram os pregos nas mãos de Cristo. Até mesmo aqueles que enfiaram a lança em Cristo. Todo olho vai vê-lo. E eu já falei para vocês quanto tempo nós vamos passar no céu. Já falei para vocês por que nós vamos passar esse tempo no céu. E já falei para vocês que nós vamos retornar. O inimigo, ele vai tentar arrebanhar as pessoas que ressuscitarão na segunda ressurreição. Essas pessoas estarão lá. Algumas das pessoas que foram os piores carrascos da humanidade estarão lá.
E estas pessoas vão se unir ao inimigo e vão querer sitiar a cidade santa. E nesse momento, fogo descerá do céu e todos eles serão consumidos. Essas pessoas, o diabo e os anjos que foram enganados por ele. Infelizmente, esse fogo era apenas para o diabo e os anjos dele. Mas agora, esse fogo, ele irá consumir também as pessoas que se entregaram nas mãos do inimigo, que não quiseram ouvir a voz do Espírito Santo. Cristo disse: todo pecado será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. E você sabe qual é o pecado contra o Espírito Santo? Rejeitar a voz dele. Rejeitar a voz do Espírito Santo. Você está afirmando para Deus de que você não quer a salvação. Você está afirmando para Deus de que o sacrifício de Cristo, ele foi em vão. Que o Senhor ele nos prepare para esse tempo. Eu não quero que você esteja na segunda ressurreição. Eu quero que você esteja na primeira. E que Deus cuide de nós. Em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Eterno Deus, eu entrego em Tuas mãos, ó Pai, a todos aqueles que estão ao redor deste mundo. Todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Cuida de cada um deles, Senhor. Sê com cada um deles. E ajuda-os a poderem compreender a Tua palavra. Meu Deus, só o Senhor sabe dos desafios que é pregar essa palavra. Mas que o Teu Santo Espírito nos conduza e nos transforme. Molde os nossos corações. Prepare tanto a nós quanto a nossas famílias, os nossos vizinhos, nossos entes queridos. Em nome de Jesus. Amém.